Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre análise de investimentos. Como você toma a melhor decisão de investimento para a sua empresa. Muitas vezes o empreendedor está em dúvida de qual investimento ele deve realizar. Eu invisto nesse negócio aqui, ou aumento minha capacidade produtiva, invisto mais na minha fábrica, ou abro uma nova unidade, ou simplesmente não, no momento não é a hora de investir, é a hora de aplicar o dinheiro. Então todas essas decisões precisam ser pautadas em uma análise financeira. Você precisa fazer uma projeção financeira para saber qual o melhor caminho que você deve seguir. Quando a gente fala de negócios, pessoal, a gente não pode lidar com achismo. A gente precisa estar pautado em relatórios, em projeções financeiras, em planejamento. Então hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui, como valor presente líquido, taxa interna de retorno e o próprio ROI. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, que isso vai ajudar a difundir cada vez mais esse conhecimento tão necessário para a sobrevivência de muitas empresas, de todas as empresas na verdade. Então vamos lá para o conteúdo, pessoal. Antes de iniciar, eu só queria comentar aqui com vocês. Vocês devem estar estranhando aqui esse layout, né? Estou gravando da tela do meu computador. Pessoal, essa vai ser a maioria da formatação dos vídeos aqui do nosso canal, certo? Eu pretendo gravar de onde eu estiver. Às vezes eu não estou com o equipamento ideal no momento, mas eu não queria que isso fosse um entrave para que a gente pudesse avançar no nosso conteúdo. Então, onde eu estiver, com o equipamento que eu estiver, se eu quiser gravar algum conteúdo para vocês, se tiver algum insight, eu vou lá abrir o equipamento que eu estiver lá na hora e vou gravar. Então hoje não foi diferente, eu estou aqui no meu trabalho, eu não vim preparado aqui, mas eu queria gravar esse conteúdo aqui para vocês, então não queria deixar passar. Acho que o mais importante é o conteúdo que a gente está gerando aqui, certo? Então vamos lá, pessoal, a gente vai construir uma tabelinha aqui bem simples, do zero. Eu quero fazer passo a passo com você, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Você pode ficar meio assim, VPL, taxa interna de retorno, você vai ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, você pode fazer tranquilamente no seu computador, na sua planilha lá do Excel. Então é muito simples, eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai lidar aqui com duas possibilidades, tá? Dois investimentos. Eu vou até colocar aqui, tá? Vamos lá. Dois investimentos. Investimento 1, eu vou colocar Invest 01, Invest 02, só para não ficar também tão comprido. Digamos que você está com dúvida em que investimento você vai realizar. Você está com duas possibilidades. Eu vou investir em tal negócio ou nesse negócio. Qual que é a melhor opção para mim no momento? Porque pode variar também, né? De acordo com o momento, de acordo com a economia e tudo mais. Eu coloquei aqui, deixa eu excluir isso aqui, pronto. Vamos lá. E aqui a gente vai trabalhar com uma taxa de referência. Pessoal, você pode perguntar, Jorge, que taxa de referência é essa? Quando a gente analisa investimentos, a gente tem que fazer o que a gente chama de custo de oportunidade. Eu vou estar fazendo um investimento em um negócio, mas por conta dessa aplicação desse recurso aqui, eu estou deixando de fazer o investimento em outra coisa. Pode ser uma aplicação financeira que me dê uma rentabilidade específica. Então a gente vai trabalhar com essa rentabilidade, uma rentabilidade, vamos dizer assim, de mercado, uma realidade que a gente tem hoje. Então hoje, a realidade de hoje, né, a gente está em julho, né, julho de 2025, a gente está com a taxa de Selic de mais de 15%. Então muitas vezes quando a gente está num cenário desse que a taxa de juros está alta, fica sempre aquela dúvida, né? Será que vale a pena investir em algum negócio ou simplesmente deixar o dinheiro aplicado? Porque como a taxa está muito alta, a rentabilidade das aplicações está alta também. Então é por isso que se fala que quando a taxa de juros está muito alta, é um desestímulo ao crescimento da economia. Porque o empresário olha assim e vai dizer, peraí, eu tenho um capital aqui, mas a taxa de juros está tão atrativa que não compensa eu pegar esse capital e aplicar, né, no mercado produtivo. Então eu prefiro pegar esse dinheiro, por enquanto deixar ele aplicado. Eu vou ter uma boa rentabilidade. E o mesmo vale ao contrário, né? Quando a taxa de juros está muito baixa, as aplicações financeiras, elas têm uma rentabilidade muito baixa também. Então ele vai dizer assim, não, peraí, eu tenho um capital, mas eu quero melhorar o rendimento desse capital. Então a melhor forma não é aplicando, é justamente colocando ele no mercado produtivo, investindo em negócios, gerando emprego e tudo mais. Mas eu queria só fazer essa explicação só para que você entendesse que taxa de referência é essa. Vamos colocar, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com investimentos anuais, tá? A gente vai trabalhar com a periodicidade anual. Como assim, Jorge? A gente vai ter que analisar o investimento, o retorno que ele vai dar ano a ano.
você pode fazer uma projeção do período que você quiser. Você pode fazer uma projeção mensal, pode fazer uma projeção trimestral, mas a gente vai trabalhar aqui com anual. Eu vou dizer aqui, pessoal, que essa taxa... Não, deixa eu colocar aqui já no formato de percentual, porque senão ele vai aumentar demais. A gente vai trabalhar aqui, pessoal, dizendo que a gente consegue um investimento hoje que a gente ganha líquido 12%. Vamos dizer 1% ao mês. A gente está com uma Selic aí acima de 15%. Então vamos dizer assim que a gente consiga hoje tranquilamente um investimento com 12% ao mês. Jorge, mas a gente consegue até mais do que 12% hoje. Até consegue, certo? Mas vamos colocar aqui até para facilitar e vamos dizer assim, você consegue um investimento que é um pouco mais seguro, tem uma menor rentabilidade, né? Então vamos deixar como padrão 12%, tá? Tanto para o investimento 1 como para o investimento 2. Na verdade, eu poderia deixar uma taxa só, né? Mas vou colocar aqui nos dois campos, tá? Então vamos lá. Eu vou até mudar a corzinha aqui para diferenciar, para que você possa identificar. Vou deixar esse azulzinho aqui e esse aqui um verdinho. Pronto. Um verde e um azul. Investimento 1, investimento 2. O investimento 1, vamos dizer que você queira aumentar a sua capacidade produtiva. Você vai investir na sua fábrica. O investimento que eu vou fazer na minha fábrica é de 500 mil. E o investimento 2 não seja na sua fábrica, seja... eu quero abrir uma nova unidade. Você vende os seus produtos no varejo também, vamos dizer assim, e eu vou investir 350 mil para abrir uma unidade. Então você precisa decidir qual investimento que vai me trazer um melhor retorno, de 500 mil ou de 350 mil. Depois que você sabe o investimento que você precisa fazer, você tem que fazer uma projeção do retorno que ele vai lhe dar ao longo do tempo. Jorge, mas isso é muito incerto. É verdade. Eu não tenho como saber ao certo, 100% de certeza, o retorno que aquele investimento vai me dar. Mas eu posso fazer uma projeção que tem uma margem de erro. Mesmo não sabendo ao certo, eu já consigo sim fazer uma projeção. Se eu já tenho, por exemplo, uma fábrica, eu sei que se eu aumentar minha capacidade produtiva em tanto, eu vou conseguir ter mais produto no mercado. Tendo mais produto no mercado, eu vou conseguir vender mais. E eu já sei quanto a mais eu vou conseguir vender. Da mesma forma, se eu abrir uma nova unidade. Se eu já trabalho com algumas unidades, já trabalho no varejo, franquias, por exemplo, pode ser. E se eu aumentar mais uma unidade, eu sei mais ou menos quanto aquela unidade vai me dar de retorno. Então eu já consigo sim, mesmo não sabendo 100%, eu já consigo fazer algumas projeções financeiras. E é isso que a gente vai construir em seguida. A gente vai construir o quê? Os fluxos de caixa, os retornos que cada investimento vai me dar ao longo do ano. Como a gente está trabalhando aqui no ano, a gente vai fazer o retorno com base no ano, tá? Então vamos construir uma planilha, uma tabela aqui, na verdade, bem simples. A gente vai colocar aqui o período, certo? Vamos ver aqui anual, só para vocês lembrarem que aqui é o período anual. E vamos trabalhar com um período aqui de 5 anos, tá? 5 anos, do 0 ao 5. Jorge, por que você começou do 0 e não do 1? Porque o 0, a gente coloca o 0 como se fosse o aporte, é o investimento. No ano 0, na data 0, a empresa realizou o aporte de quanto? Se for investimento 1, foi de 500 mil, e se for investimento 2, de 350 mil. Ele só vai me dar o retorno no final do primeiro ano. Então, por isso que a gente começa com o período 0, tá? Então, investimento 1, investimento 2. Investimento 1 e 2. Na verdade, aqui, eu não vou colocar aqui investimento. Aqui, eu vou colocar o fluxo, né? Fluxo de caixa, que o pessoal chama de fluxo de caixa, ou retorno do investimento 1. Pode ser retorno. Enfim, a nomenclatura que você quiser colocar, tá? Aqui a gente sempre começa com um negativo. Eu vou botar igual menos 500, igual menos 350. Vamos lá, recapitulando. Eu estou em dúvida em dois investimentos que eu vou realizar, certo? Um de 500 e um de 350. Então, eu vou construir aqui uma projeção anual de quanto cada investimento vai me dar de retorno. Então, eu começo com o ano 0 e vou até o ano 5 e vou analisar qual o melhor investimento. Então, eu vou colocar aqui valores hipotéticos, tá, pessoal? A gente pode mudar isso depois, valores hipotéticos mesmo. O que importa, na verdade, é você entender essa sistemática. Os valores você vai fazer de acordo com as suas projeções. Então, vamos dizer que nesse investimento aqui de 500 mil, no primeiro ano ele vai me dar um retorno de 86 mil, no segundo ano de 125, no terceiro ano vai me dar 250, no quarto ano 325 e 338.
No de 350, 50 mil, 78 mil, opa, 78 mil, 125 mil, 185 mil e vamos colocar aqui 258 mil. Então, valores hipotéticos, tá? Só estou colocando aqui valores só para que a gente construa, que você saiba como é que você calcula o seu VPL, a sua taxa interna de retorno e o seu ROI. Entendido até aí, pessoal? Então vamos lá. A gente vai construir agora uma segunda parte, que é o que a gente chama de VPL. Eu vou colocar aqui VPL 01, que é o valor presente líquido do investimento 1, e o valor presente líquido do investimento 2. Jorge, o que é isso? Valor presente líquido. Pessoal, vamos lá. A gente disse que, vamos pegar aqui o investimento 1, 500 mil reais. 500 mil reais a gente pegou e investiu. No final do primeiro ano, a gente vai ter um retorno daquele investimento de 86 mil no primeiro ano. Ou seja, investi agora, daqui a um ano, eu vou ter 86 mil de retorno. Só que você concorda comigo que 86 mil daqui a um ano não é 86 mil hoje? Eu não sei se vocês entenderam a relação contrária. Hoje, se eu pegar um dinheiro hoje, 50 mil, daqui a um tempo, daqui a um ano, aplicado em uma rentabilidade, ele vai ser maior. Então, aquele que é maior, hoje é menor. Então, ao longo do tempo, o dinheiro vai sempre crescendo, quando se está sendo feito um investimento. Então, a gente tem que partir da lógica do contrário aqui. Aqui, por exemplo, no quinto ano, eu vou ter 338 mil. No quinto ano de retorno, né? No quinto ano, esse investimento vai me dar 338 mil, mas 338 mil lá na frente. Quando for daqui a 5 anos, 338 mil hoje é um outro valor. Então, eu tenho que trazer todos esses valores, a valor presente líquido. O único que eu não vou precisar trazer a valor presente líquido é o investimento, que está no período 0, né? Então, não tem para que a gente fazer essa análise de valor presente líquido, que ele já está no período 0, tá? 500 mil hoje vale 500 mil, 350 mil hoje vale 350 mil. Agora, daqui a um tempo, daqui a um ano, 2 anos, é um valor diferente. Então, eu vou pegar cada um desses daqui e vou trazer a valor presente líquido. A gente tem uma fórmula, pessoal, para encontrar o VPL, que eu posso até deixar aqui na descrição aqui do vídeo, a explicação mesmo da fórmula. Aqui eu vou mostrar como se calcula, tá? Você vai pegar esse valor e vai dividir por 100%, na verdade, mais a taxa de referência elevado ao período. Repete, Jorge. Eu vou pegar o valor que eu quero trazer para o presente e vou dividir por 100%, padrão, 100%, mais a taxa de referência aqui, que no caso eu coloquei aqui é 12%, e vou pegar esse 100% mais o 12% e vou elevar ao período. Por que eu vou elevar ao período? Porque a cada ano ele tem uma nova rentabilidade. Então, por exemplo, em um ano, esse 86 mil vai sofrer, vamos dizer assim, uma vez essa rentabilidade de 12%. Porque não é 12% ao ano? Então, já vai ser diferente para esse daqui. Porque esse daqui vai sofrer o quê? Vamos dizer assim, né? Vai sofrer duas rentabilidades, né? Vai trazer a valor presente aplicando-se duas vezes esse 12%, a taxa de juros compostos. Então, essa fórmula é justamente para quê? Para que eu possa trazer esse valor presente para aqui e eu não posso deixar de considerar o período, porque é diferente. Um valor que eu vou receber em um ano é totalmente diferente, a taxa vai ser totalmente diferente de um valor que eu vou receber daqui a 5 anos. Então, vai ter uma maior incidência desse valor aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou deixar na descrição, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu vou colocar igual, eu vou abrir um parênteses, e vou colocar aqui, ó, o fluxo de caixa 1 do primeiro ano e vou dividir, vou abrir um parênteses, 100% mais a taxa de referência, que vai ser aqui os 12%, vou pegar tudo isso e vou elevar, elevado aqui no Excel, é esse chapeuzinho aqui, e vou elevar ele aqui a o período, que no caso aqui é 1. No meu caso, olha só, pessoal, eu vou até
colocar aqui na fórmula para que como eu quero deixar esse valor aqui fixo, essa taxa aqui não vai mudar de acordo com os valores aqui. A gente tem um mecanismo aqui no Excel que a gente, colocando esse símbolo aqui do cifrão, a gente mantém ele fixo, tá? Eu posso deixar também essa fórmula aqui do Excel para vocês na descrição. Então, olha só o que ele está dizendo, pessoal. 86 mil que a gente vai receber daqui a um ano, quando a gente traz ele a valor presente, ele não vale 86 mil. Ele vale 76.785,71, ok? Vamos fazer a mesma coisa. Como eu já coloquei a fórmula automatizada, eu só vou copiar e colar. E o Excel já vai me dar todos os valores presentes do período do investimento 1, na verdade. Certo? Então, 86 mil ficou 76, 125,99 e por aí vai. Olha só uma coisa interessante, pessoal. Esses dois valores eles estão bem próximos, né? O valor aqui no período 5 é maior do que o do período 4, né? 325 e 338. Mas quando a gente trouxe a valor presente, o valor do período 5 ficou menor. Por quê? Porque teve uma incidência de mais um ano da taxa de juros aqui, tá? Então, por isso que ele ficou menor. Se ele talvez fosse bem maior, 450, ele realmente ficaria maior aqui, tá? Como eles estão muito próximos, ele acabou trazendo um valor presente líquido mais baixo. Vou fazer a mesma coisa, pessoal, com o fluxo de caixa do período 2, do investimento 2, na verdade. Então, vou pegar aqui o fluxo de caixa do período, vou dividir, abro parênteses, 100% mais a taxa de juros aqui do período 2 também, que é a mesma coisa, e vou elevar ao período, aqui é o primeiro período. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar o cifrão, porque essa taxa de juros aqui ela se mantém, vou copiar e vou colar aqui os outros períodos. Então, já tenho o valor presente de todos. O que a gente vai ter que fazer agora é consolidar esses valores. A gente já pegou isso daqui, a gente vai agora consolidar. Tá tudo solto aqui. Eu quero agora saber realmente, com esses dados, porque eles estão todos soltos, qual é o melhor investimento. Então, eu vou colocar aqui VPL total, certo? Do investimento 1, investimento 2, tá? Opa. Vou colocar aqui em cima, ok. Lembrando, pessoal, que o VPL está aqui, tá? Cuidado para não somar com o fluxo de caixa aqui, ó, sem estar a valor presente. Tem que estar no valor presente. Eu estou calculando o VPL total. Então, eu vou pegar, vou somar, vou somar todo esse período, inclusive o valor do investimento, tá? Eu quero saber quanto no final das contas eu vou ter ao final do período. Eu estou querendo encontrar aqui meu VPL. O VPL ele considera inclusive o investimento, ou seja, eu estou ali com 500 mil ou eu estou ali com 350 mil. Quanto é que eu vou ficar no final de 5 anos? No final de 5 anos você ainda vai ter aqui, ó, 252 mil. Eu apliquei os 500 mil. Então, no final do quinto ano, eu vou ter 252, tá? E no caso do investimento 2, eu apliquei 350 e vou estar no final lá com 109. Isso considerando que você tirou o dinheiro, tá, pessoal? Porque você pode dizer, não, Jorge, ó, se a gente somar tudo aqui, ó, eu vou ter 459 mil aqui no investimento 2. Se eu considerar aqui também, ó, no VPL 1, eu vou ter 752, se você somar só as entradas de recursos. É verdade. Só que você não pode esquecer que você tirou dinheiro, né? Você fez um aporte, então saiu dinheiro do seu caixa. Então, você entrou aqui 750, aqui, ó, se você considerar só as entradas, tem 752 mil. Mas você tem que considerar que antes de entrar esse valor, saiu 500, né? Então, o VPL considera também o valor do investimento. Mas, de fato, o que vai aparecer lá no seu caixa, né, com as entradas, vai ser o valor total. Eu posso até colocar aqui, só para vocês verem a diferença aqui, certo? Entradas, considerando só as entradas, tá? Então, eu vou somar só as entradas aqui, ó. Só as entradas de recurso, eu vou ter 750, soma, considerando só as entradas, só para que vocês possam visualizar melhor, entender melhor, tá? Se eu considerar só as entradas de recurso, chegou lá no final do quinto ano, eu vou ter 752 mil em caixa, vai ter 752 mil em caixa. Sim. Tá certo. Isso sem considerar, certo? Que você tirou 500 mil, tá bom? Então, só para que vocês visualizem melhor e possam entender o que eu tô querendo falar aqui para vocês, tá?
Então a gente vai calcular agora, pessoal, o que a gente chama de taxa interna de retorno. Pessoal, taxa interna de retorno tem uma formulazinha um pouco complicada, não compensa eu passar aqui muito tempo, eu teria que destrinchar a fórmula para vocês entenderem, porque é uma fórmula um pouco complicada aqui, então não é o objetivo. O Excel já traz uma ferramenta automática que a gente consegue calcular nossa taxa interna de retorno. O que é essa taxa interna de retorno? Pessoal, taxa interna de retorno não é a taxa de rentabilidade do investimento. As pessoas às vezes confundem dizendo que, se eu calcular aqui a taxa interna de retorno, ele vai me dizer a rentabilidade do meu investimento. Não, não é isso. Ele não está colocando a rentabilidade, não está dizendo para vocês qual é a rentabilidade do investimento. Ele está fazendo uma análise do seu fluxo de caixa aqui. Quanto é que seria essa taxa para no quinto período ele ser igual a zero? Jorge, que negócio complicado. Pessoal, às vezes é até um pouco difícil de explicar realmente a taxa interna de retorno. Mas ele considerando o período aqui, ó, de 5 anos, se eu aplicar a taxa interna de retorno aqui, nesse valor aqui da taxa, vocês vão ver, no final do quinto ano ele vai estar zerado. Mas você também não precisa entender muito a fundo isso. Vamos calcular a taxa interna de retorno e eu vou fazer como é que você compara os melhores investimentos, que no final das contas é isso que você quer, tá? Vamos lá. A fórmula é muito simples. Você bota igual, coloca TIR, né? Taxa interna de retorno, abre parênteses e atenção, você coloca o fluxo de caixa aqui, ó. Não o VPL. Não coloca o VPL, você vai colocar o fluxo de caixa normal, sem considerar o valor presente, tá? 27%, deixa eu colocar aqui 26,57, pronto, 26,57. Deixa eu colocar 27 mesmo para até facilitar a nossa comparação aqui. O fluxo de caixa, a taxa interna de retorno do meu investimento 1 deu 27%. Vamos colocar aqui do 2 agora. Então fiz a mesma coisa, igual, TIR, abro parênteses e seleciono todo o período, inclusive o investimento. E aqui me deu 21%. Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Pessoal, olha só, o que eu disse? Que a taxa interna de retorno, se você aplicar esse daqui em referência à taxa, esse valor vai dar zero. Mas quando eu falo que esse valor aqui vai estar zero, não é que aqui vai estar zero, porque aqui eu trouxe o valor presente. É o VPL acumulado. Porque, deixa eu só colocar aqui bem rápido para vocês entenderem um pouco melhor. Eu não quero complicar muito aqui, mas só para vocês entenderem um pouco melhor isso daqui. Vou colocar aqui o VPL acumulado, certo? O que é isso, Jorge? Eu começo com menos 500. Vamos dizer, eu começo com saldo negativo, né? Eu aportei 500. E todo ano vai entrando dinheiro. Então, esse saldo negativo, ele meio que vai diminuindo, não é isso? Então, vai ser esse daqui mais o fluxo do primeiro ano. Depois, esse daqui mais o fluxo do segundo ano. Depois, esse daqui mais o fluxo do terceiro ano. Então, perceba que sempre o fluxo, ele está diminuindo o valor negativo, não é isso? Ó, chega um momento em que ele vai estar positivo, certo? Chega um momento que ele vai estar positivo e está aqui, ó, que é o mesmo valor, 252.713,66. Então, se eu aplicar aqui essa taxa aqui, ó, 26, eu peguei aqui em referência ao investimento 1, não foi? 26,57, 26,567, pronto. Se eu pegar aqui 26,567, olha só, vai dar praticamente zerado. Não deu zerado porque aqui ainda tem mais algarismos aqui depois, né? Ó, 7, 1, 0 e por aí vai. Mas se eu colocar essa taxa interna de retorno aqui, o meu VPL aqui no final do período que eu estou calculando para 5 anos, ele vai dar zero. Então, a minha taxa interna de retorno, ele vai calcular qual a taxa que eu preciso aplicar para que naquele período o meu investimento dê zero. Eu não quero complicar muito para que vocês... eu vou até apagar aqui. Não vou deixar aqui para que vocês, se quiserem depois fazer algum cálculo aqui, entender, testar a planilha, vocês possam fazer. VPL acumulado aqui, tá? VPL acumulado. Valor presente líquido acumulado. Peguei cada período, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam só é em relação a essas duas taxas aqui, ó. Apesar de não ser a rentabilidade do seu investimento, você vai utilizar ela como referência. Como referência para quê, Jorge? Veja que os dois investimentos, eles estão me apresentando taxas diferentes, verdade.
Um está 27% e o outro tem 21%. Então, de cara, eu já sei o quê? Que o investimento 1, financeiramente, vai me dar um retorno maior. Então, apesar dele ter um investimento mais alto, eu vou precisar aportar mais capital, ele vai me trazer um retorno maior. Então, dos dois investimentos, o investimento 1 é o vencedor por enquanto, tá? Porque eu quero analisar também aqui o meu ROI, certo? O retorno sobre meu investimento, que aqui é bem simples, pessoal. Eu pego todas as minhas entradas, menos o meu investimento, e divido pelo meu investimento. Ou seja, eu vou pegar a minha lucratividade no total, que justamente aqui é o meu VPL. Veja só, o que é o meu VPL? É justamente a soma de todas as entradas menos o meu investimento. Então eu já posso pegar aqui na fórmula do ROI, eu vou pegar o meu, não precisa nem colocar em parênteses, eu vou pegar o meu VPL e vou dividir pelo investimento que eu realizei. Olha só, então 252 mil dividido pelo que eu investi. Aqui está faltando colocar em percentual, 51%. Vou fazer a mesma coisa com o investimento 2, dividido por 350. Olha só, aqui de cara também já dá para perceber o quê? Que o meu investimento 1, ele tem um ROI de 51%. E o meu investimento 2 tem um ROI de 31%. Então, aí já de cara, eu já digo que financeiramente o meu investimento 1 é a melhor opção. Mas eu quero trazer mais um exemplo bem rápido aqui, só vou alterar alguns valores aqui para que você possa entender outro aspecto. Vamos colocar isso daqui, vamos diminuir esses valores aqui, vou botar 32, vou botar bem baixo, 32, 25, 125, 35 mil, e aqui eu vou diminuir também, vou botar 25 mil, nossa, foi baixo demais aqui, não foi? Vou botar 68 mil, 350, e aqui vou botar 89 mil, 125. E aqui eu vou baixar aqui também para 35, 85, pronto, ok. Jorge, não estou entendendo nada que você está fazendo. Pessoal, eu só estou colocando aqui um exemplo seguinte. Quando a taxa interna de retorno ela está mais baixa do que a minha taxa de referência, o que eu estou dizendo? Que é muito mais rentável hoje, de acordo com essa situação aqui, deixar meu dinheiro aplicado. Veja bem, a minha taxa interna de retorno está apontando aqui 7% para o investimento 1 e 8% para o investimento 2. Não compensa eu ter uma taxa de retorno nesse montante se no mercado, com investimento muito mais seguro, eu consigo 12%. Então é por isso que eu falei no início do vídeo que o quê? Que uma taxa de juros muito alta, ela desestimula o investimento. Porque se o investimento não for muito atrativo, não for um excelente investimento que me traga um bom retorno, não compensa investir. É melhor deixar o dinheiro aqui, numa aplicação que eu vou ter um retorno melhor, às vezes com muito menos risco. Então só compensa aqui quando o retorno do investimento é muito mais alto. Eu vou até desfazer aqui, ó, aqui, pronto, na situação que a gente estava antes. Ah, não, aqui sim, 23% e aqui 21%. Então é muito melhor. Eu tenho um retorno muito mais alto, mas quando essa taxa interna de retorno é muito baixa, não compensa realizar o investimento, pelo menos financeiramente, tá? Esse aqui é só um dado financeiro. Então, deixa eu voltar aqui só para falar rapidinho com vocês. Então, pessoal, isso são algumas ferramentas, alguns indicadores que você utiliza para realizar investimentos, para você decidir quais investimentos realizar na sua empresa. Eu vou fazer o que? Eu vou investir nessa nova unidade, eu vou aumentar meu parque fabril, eu vou investir naquele outro negócio, eu estou com duas opções de investimento, qual negócio que eu devo investir? Então, essa aqui é uma das ferramentas que você tem que utilizar para que você possa analisar com a melhor clareza financeira qual a melhor decisão você vai tomar para o seu investimento. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo que eu falei, deixa aqui no comentário, deixe sugestões também sobre o que você gostaria que eu falasse, que eu abordasse nas próximas aulas, que eu pretendo gravar muito mais conteúdo aqui para vocês gratuitamente. Então, um forte abraço a todos e que Deus abençoe.